Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar a criação de um dispositivo longitudinal que não está relacionado aí com drenagem ou esgoto. Tá? O programa não é para fazer só drenagem e esgoto. O objetivo é que ele supra uma necessidade que tem lá no InfraWorks de modelar coisas que o corredor normalmente penaria um pouco para fazer. Por exemplo, a defesa metálica. Tá? Então aqui ó, eu já tenho ela lançada, né? Eu mostrei essa defesa aqui ontem lá no Facebook e tal. O pessoal que me acompanha já deve ter visto. Mas qual que é a ideia por trás desse elemento aqui? A dificuldade de modelar a chapa em si no corredor é zero, porque é só criar uma seção lá que represente a chapa em si e fazer ele modelar. O problema consiste no poste. Eu já vi algumas soluções aí no YouTube utilizando o Dynamo, né, para fazer a replicação dos postes e inserir ela no corredor. Ok, é uma solução, funciona bem, então você está livre para utilizar ela. Mas eu conseguiria fazer isso também com o programa Sólidos? A resposta é sim, você conseguiria. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona o programa para a gente não perder muito tempo, né? O vídeo não ficar muito extenso, porque no final isso daqui é bastante simples. Tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, ó, vamos olhar como é que é o modelo lá. Eu dei 2 cliques aqui na definição do modelo, né? E antes de vocês enxergarem alguma coisa, eu vou desligar tudo aqui, ó, desligar tudo, porque é fazer de conta que não tem nada modelado ainda. Tá? Então eu vou deixar aqui só a origem, x, y, z. Certo? E daí aqui agora o seguinte, o que é que precisa para fazer funcionar? Bom, quando eu criei um dispositivo longitudinal, ele cria uma série de variáveis que são obrigatórias, tá? Dentro do modelo. Por que obrigatório? Porque é o mínimo que você tem que fornecer para o programa funcionar. Por exemplo, para o programa poder calcular a escavação, você vai ter que fornecer lá a altura da vala escavada. Nesse caso aqui, eu não vou calcular a escavação, porque eu estou só, digamos, plantando um poste. Então, eu faria lá um buraco com trado mecânico, manual, enfim, mas é um buraco com trado, ou seja, não tem uma escavação propriamente dita. Então, eu vou colocar lá aqui, por exemplo, Trench 8, eu vou colocar aqui no item de variáveis, né? Trench 8 como double none, que é porque o programa não calcule escavação. Ele também vai inserir código, alguns valores aqui para você poder calcular o volume do sólido final, no caso de estiver calculando a vala de escavação, né? Mas como eu estou deixando de lado esses parâmetros, eu também vou colocar aqui como none em todos esses que são do tipo double. Por exemplo, alt age, né, que seria a altura da vala, então double none. Alt width também não estou interessado, double none. Alt area também não estou interessado e assim por diante. O que vai me interessar mesmo é aqui o código, que aqui eu optei por chamar de DW. Esse código ele serve depois para gerar o nome do dispositivo, tá? Fica mais fácil de identificar ele, ó, porque ele vai fazer um nome parecido com isso daqui. Ó. Veja só, código e D aqui, que eu ainda não dei nome, mas D seria o tamanho do... seria o diâmetro do arco utilizado para formar o perfil em W. Tá? Porque aqui é uma defesa metálica supostamente do formato W. Tá certo? Então vamos lá. Então, zerei todas as variáveis que não me interessam, certo? E criei aqui uma sequência de pontos para gerar a seção que me interessa. No caso, eu quero uma seção em W. Tá? Então, a seção em W eu achei mais barato fazer com polilinha. Então, eu comecei lá com um ponto PA. Tá? Vamos olhar aqui, um ponto PA. Depois, ele mede aqui D. D é a distância entre as dobras da chapa. Tá? Então, depois eu deveria aqui colocar um nome mais amigável para isso. Então, isso fica depois a cargo para vocês. Então, PA, PB e PC. Criei 3 pontos, né? Igualmente distantes. E depois, para eu poder desenhar uma polilinha que admite arco, eu tenho que ter essa outra ferramenta aqui, ó, Point Bug, que está aqui, ó, em pontos,
ponto convexidade, que é o que faz a polilinha ter um arco. Tá? E coloquei como 0,5. Aí ele vai ficar em cima do PA, o P2 fica em cima do PB e o P3 em cima do PC. Isso vai fazer gerar uma polilinha que forma um perfil em W. Tá certo? Se eu colocasse um bug um pouco maior aqui, por exemplo, 1, aí é bom você olhar no help. Tá? O que é o bug? O bug aqui, ou convexidade, né, é essa altura do ponto médio daqui até a corda que une os dois pontos, dividido pela distância entre os dois pontos, sobre 2. Tá? Então, quando eu coloco convexidade igual a 1, significa que isso aqui é exatamente um semicírculo. Mas eu vou deixar lá no 0,5, que é para poder formar o perfil W. Tá, alguém vai dizer assim que o perfil W não é exatamente isso. Faz o perfil W direitinho e daí depois a gente conversa. Tá? O restante do modelo vai ser exatamente a mesma coisa. Então está aqui a polilinha desenhada. Agora eu preciso criar um offset dela para poder gerar espessura nessa chapa. Tá? Porque o programa trabalha extrudando seções. E para ser uma seção, ela tem que ser uma polilinha fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma série de vetores aqui que são tangentes nos pontos de interesse. Então, eu criei um vetor aqui que é tangente no P3, por exemplo. Depois desse vetor, eu criei a perpendicular dele. Tá? Fiz a mesma coisa no P2. Criei uma tangente e depois criei a perpendicular dele. Depois eu criei no P1 e o vetor perpendicular a ele. E por fim, no P0. Por que isso tudo? Para eu poder criar o offset. Eu não coloquei uma ferramenta de offset aqui. Poderia colocar, mas não coloquei. Tá? Por quê? Porque o offset tem a péssima mania de repente, criar mais do que uma polilinha. E daí eu vou ter que indicar para o usuário o que fazer com mais de uma polilinha. Eu achei mais barato desse jeito. É possível imitar o comando offset fazendo isso. Aí eu gerei o P4. O P4 aqui, o que ele é? Ó? Quando você dá um zoom em cima, aqui eu vou diminuir o tamanho da bolinha. Ó. O que ele é? Ó, ele é o P3, que está aqui, mais um vetor vezes uma distância. Uma distância de quanto? Espessura da chapa, que é a variável E aqui. Vamos colocar aqui, ó, espessura da chapa. Tá? Esse é o nome amigável que vai aparecer lá nessas telinhas de properties, depois lá no programa, tá certo? Muito bem, então calculei um P4, calculei um P5, vamos ver onde é que está o P5 aqui. O P5 vai estar aqui, ó. Tá vendo? É aquele, o P2 mais o vetor tangente, que o perpendicular aqui, né? O P2 mais o V2 fez a espessura da chapa. E assim por diante, no P6 e no P7. Com isso eu calculo as coordenadas dos pontos. Tá? Eu vou diminuir o tamanho do texto aqui agora. Ó. Então calculei as posições dos pontos. Só que eu preciso ter esse ponto com convexidade aqui, ó, que é o que faz desenhar os arcos das polilinhas. Veja que é o mesmo valor ali, eu só alternei o sinal. Tá? Em alguns casos tem que alternar o sinal aqui e vocês já vão entender o porquê. Então, criei pontos P4, 5 e 6 em cima desses pontos que eu criei e esse Bzinho ali seria do bug, tá? Ou a convexidade. E vamos ver como é que ficou o PL da seção agora. Tá vendo que ele criou uma polilinha fechada? Então agora eu posso voltar aqui em cima na polilinha, que era o meu eixo original, desligar ela, né, para ficar mais fácil de visualizar, e tá aí. Ó, tá? Aqui seria o caso de fazer um regen, tá? Porque eu estou aqui numa visualização que o AutoCAD meio que se perde para fazer, mas isso não é importante. O importante é que ele desenhe efetivamente a chapa lá com o offset. Então, essa daqui é a seção da minha chapa, tá certo? Depois que eu criei essa PL da seção, eu vou partir, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Esse trecho de código aqui eu vou chamar assim, ó, criar seção, tá? E veja, é uma sequência de criação de pontos e uma polilinha no final. Tá? Então, deixa organizado dessa maneira que fica mais simples de trabalhar. Agora, como é que eu faço ele modelar a chapa lá em 3D agora, efetivamente?
Vamos olhar aqui. Primeira coisa é você ter um eixo. Tá? Agora, eu tenho que ter um eixo. O eixo está aqui. Esse eixo vai ser informado pelo usuário depois por meio dessa propriedade aqui, ó, pontos. Tá? Aí você vai arbitrar aí uma lista de pontos qualquer para que o programa consiga desenhar alguma coisa. Eu coloquei aqui ó, de 1 até 10. 2 pontos só. Se você quiser colocar 3, pode colocar, não tem problema. Mas o ideal é que tenha 2 pontos. Vai ficar mais fácil de modelar. Tá? Então, modelei o eixo. O programa, se você fosse fazer alguma escavação, no caso de dispositivo longitudinal, você teria que informar esta propriedade aqui, ó, eixo 3D. Tá? Isso aqui seria utilizado depois lá pelo programa para calcular a escavação. Tá? Então, eu vou deixar aqui para todos os efeitos esse eixo aqui. Importante, essa lista de pontos ela é em cima da superfície. Okay? Então, se você modelou o corredor, seria a superfície de topo. Eu estou pensando em adicionar também nos dispositivos referência a uma feature line. Aí eu poderia usar uma feature line from corridor, né? Porque daí ela é dinâmica também, assim como a superfície do corredor. Por que isso? Porque modelou de novo o corredor, a superfície é atualizada, consequentemente a minha defensa metálica seria atualizada. Não seria interessante isso? Eu acho que seria. Mas dando sequência aqui, eu vou imaginar que não vá ocorrer alterações de grade aí, ou coisa que o valha, né, para que você tenha esse problema. Então, eu vou pensar que a superfície final é a superfície final, ponto final. Então, o eixo ele vai correr depois em cima dessa superfície. Então, defini aqui esse eixo para fins de cálculo de escavação, que no final não tem muita necessidade. E vou fazer o seguinte agora. A primeira coisa, eu tenho que definir o seguinte, se eu coloquei esse eixo na superfície, o eixo da chapa em si está um pouco mais alto. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui com a altura do poste. Para definir a altura em que eu vou colocar efetivamente a chapa, eu criei uma variável aqui chamada hPost, tá? A altura do poste. E defini ela aqui, a princípio, em 1 metro. Obviamente, essa aqui é uma propriedade que é leitura e escrita, o usuário pode definir isso depois lá nas propriedades da defensa metálica já lançada. Okay? E daí vou fazer o seguinte, eu vou deslocar esse eixo em cima desse vetor. Perceba que o vetor desloca em Z. Tá? Então, desloquei o eixo para cima. Veja que ele está aqui, ó. Desloquei ele para cima. Eu vou colocar numa vista de frente aqui, ó, daí vai ficar evidente. Então, está ali. Com deslocamento de 1 metro. Aqui ele está espelhado, mas enfim, entenda que o eixo está aqui no plano Z igual a 0 e eu coloquei o eixo da chapa lá em cima. Feito isso, eu tenho que calcular o vetor tangente no ponto inicial da chapa. Então, eu vou colocar aqui, ó, parâmetro igual a 0, eixo da chapa, e vou pedir vetor tangente no ponto inicial da chapa, porque a chapa vai apontar em qualquer direção, tá certo? E vou colocar ele visível aqui. Vou aumentar aqui, talvez seja mais interessante. Aqui, ó, vetor tangente. Só que esse vetor tangente pode apontar aí para assim, ele pode ter uma declividade. E aqui eu quero que tenha. Tá? Depois, lá na frente, eu vou mostrar uma situação onde eu não quero que ele tenha declividade num plano XZ, por exemplo. Tá? Depois que eu obtive o vetor tangente, eu também vou precisar do vetor paralelo a ele, ou melhor, perpendicular a ele, que é esse dali. E do vetor perpendicular e do tangente, eu tenho que ter um vetor que é o produto em cruz daqueles dois. Por que isso? Porque eu vou fazer uma mudança de sistema de coordenadas aqui. Tá? Para eu marcar esse ponto, eu vou usar esta ferramenta aqui, ó, ponto na curva. E também vou colocar no parâmetro igual a 0. Parâmetro igual a 0 é o primeiro ponto da curva aqui. Tá? Esse daqui vai ser a origem do novo sistema de coordenadas. Tá? Ele vai ser utilizado aqui. Ó. O CS é essa ferramenta de transformação alinhar. Tá certo? Ele faz o seguinte, ele alinha uma seção, tá? E aqui no caso eu vou mostrar ela. Ó. Peguei aquela seção que eu desenhei no plano x e y, né? Polilinha só dá para desenhar no plano x e y, e alinhei ela aqui num plano cujo vetor normal é
esse vetor tangente, tá certo? Então, o plano em que a polilinha está agora é um vetor normal, aonde o vec_tan aqui é o vetor normal do plano. O vec_per e o vec_cross aqui, ó, eles estão no plano. Então, transformei aquela unidade. Seria como se fosse o comando align lá do AutoCAD. E dela eu criei aqui a varredura. Tá? Perceba que ele cria a varredura ali, ó, funciona quase igual à varredura do comando lá do AutoCAD. A diferença é que se você tiver curvas aqui no meio, eu vou colocar uma curva aqui, para que vocês vejam o que acontece. Vou colocar na coordenada 20, 0, 10 e 0. Para que ele tenha 3 pontos. E vamos ver o que acontece aqui. O raio mínimo tem que estar, cadê? Min radius, eu vou colocar 0,1. Senão ele não desenha, tá? Porque ele vai fazer o seguinte, ó. Essa função que cria o eixo aqui, ó, eu tenho a opção de colocar ela aqui com um raio mínimo e um comprimento de arco. E daí ele vai fazer essa concordância aqui no meio. Tá? E como é que essa concordância funciona? Imagine que você pega um arame e dobra ele. Tá? O arco que forma ali na dobra, que é esse elemento aqui no meio, é modelado com uma transição entre uma seção que está aqui e uma seção que está aqui. Então isso facilita bastante na hora de modelar esse tipo de dispositivo, né, que é o dispositivo longitudinal. Você não precisa ficar criando as transições de seção daqui para cá. Porque aqui no meio, né, no trecho reto, é uma seção simples. Ele só extruda desse ponto até aqui e depois cria a transição aqui no meio. Senão você teria que utilizar esta ferramenta aqui, ó, transição, dentro de um looping. Né? Mas a ideia é essa. Então, criei aqui a extrusão no eixo, né, já formando ali aquele arco de transição, e expus o sólido da chapa, que para o programa desenhar lá no Model Space a chapa, eu preciso expor esse elemento aqui, né, então vou deixar esse daqui invisível e vou colocar aqui, ó, esse cara é visível. Tá? Então expus esse elemento. O restante que ele modelou é tudo construtivo. Mas e os postes? Vamos ver como é que faz os postes. A primeira coisa é que você vai ter uma lista de postes. Então, você vai criar uma variável aqui, ó, define variável, onde você vai dizer que ela é do tipo sólido e vai inicializar ela com um valor vazio, nothing. Em inglês, aqui, ó, nothing é vazio, ou nada, ou como você preferir chamar. Você até poderia colocar um novo Geometry Solid 3D aqui, mas não tem necessidade. Então, ele entende o nothing também. Você também vai ter que inicializar uma variável chamada distância e vai colocar igual a 0. Por quê? Porque vai ter um poste a cada delta de distância, que eu defini aqui, ó, delta. No caso aqui eu arbitrei em 3 metros. Vamos colocar 5 aqui. Tá? 5 metros. Então, um poste a cada 5 metros nesse eixo. Se você viu a modelagem dos degraus lá na escada hidráulica, vai perceber que tem um looping aqui que funciona quase que do mesmo jeito. Aí você vai criar um poste modelo. Aqui, para ficar simples, eu criei um poste simples mesmo, tá? Com... Onde é que ele está aqui? É sempre bom você olhando aqui, ó, se está acontecendo algum erro no dispositivo, tá? Em princípio, não tem. Eixo Z, ele está desenhado aqui, ó, o poste. Vamos dar uma olhada aqui, colocando isso daqui em sudoeste, ok, faz o zoom. E onde é que foi parar o poste? Seção modelo. Ah, sim, esse aqui é só o círculo do poste, né? Então, tá ali, ó. O círculo do poste, né? Poderia colocar um poste retangular? Poderia. Faz uma polilinha com 4 pontos e coloca aqui. Porque depois o poste em si, ó, é uma extrusão daquilo lá. Também abstrair o fato de que eu teria que esticar ele para baixo aqui, né, para dar a ideia de que ele está enterrado. Então, isso fica como exercício. Seria mais uma extrusão do poste com uma altura aqui, digamos, menos 0,5 vezes a altura do poste, né, para que ele tivesse metade da altura enterrado. Tá certo? Então, criei um poste modelo lá.
Perceba que a seção modelo está aqui e o poste modelo está lá. Ele não está desenhado aqui em cima já na posição tridimensional correta em que ele vai ficar. Isso eu vou fazer dentro de um looping. E esse looping é dado com esta atividade aqui, ó. Fluxograma, while, o enquanto aqui, né? While aqui em inglês, né, seria o meu enquanto aqui. Então, inserir a atividade, e essa atividade, você tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque como o modelo é sempre reconstruído à medida que você vai colocando as coisas aqui, a primeira vez, ó, escreva falso aqui, para que ele não execute nenhuma vez. Tá? Então, você viria aqui, ó, e escreveria falso. Isso garante que o programa não vai entrar nesse looping e ficar travado dentro dele, porque você ainda não criou nada aqui no corpo do looping que faça ele parar. Tá? Então, coloquei falso. Beleza, colocou falso, ele não vai executar isso aqui nenhuma vez. Ok. Aí, você vai colocar aqui dentro do corpo do while um outro fluxograma, ó, que está aqui. Ó, fluxograma, que é esse flowchart aqui. E daí vai fazer o cálculo da posição em que o poste vai ter que ser desenhado aqui, ó, N vezes. E como é que funciona isso? Então, primeira coisa, calcule um ponto sobre o eixo aqui, né, baseado na distância, com aquela distância que você utilizou a primeira vez igual a 0. Faz umas continhas e aumenta a distância. E daí eu fiz aqui o seguinte, eu coloquei um if aqui no meio só para que ele desenhasse o último poste aqui, para o caso do último poste não ser uma distância exata, né, um múltiplo desse delta. Então a ideia aqui é a seguinte, se a distância mais o delta é maior do que o comprimento do eixo, né, e a distância ainda é menor que o tamanho do eixo, significaria que o poste iria cair aqui fora. Né? Então, nesse caso, coloca no comprimento do eixo, para que ele desenhe exatamente no ponto final aqui. Se não, incrementa a distância. Se eu não colocasse esse if, colocasse só distância mais delta, poderia acontecer de o último trechinho aqui ó, ficar sem o poste final aqui. Tá? Eu não quero isso, eu quero que ele desenhe lá. Coloquei a condição de parada aqui, agora sim eu posso vir aqui no conditional, né, e escrever uma expressão que possa ser avaliado como verdadeiro ou falso. Quando você faz isso, né, aí você vai poder vir aqui no poste. Primeira coisa, eu vou desligar aqui um pouquinho a representação do sólido e vou olhar isso aqui de cima. Né, e vou vir bem aqui em cima. Então, temos aqui o ponto do poste e ó, onde é que ele aparece lá? O primeiro ponto foi ali. Aí, vetor tangente. Esses outros ali em cima eu também poderia desligar. Tá? Vetor tangente, olha lá onde é que ele piscou. Vetor tangente. Veja que nesse caso é o mesmo que aquele outro lá, mas pense que depois esse ponto no poste, com a distância diferente, né, digamos, no final, vai estar no final. Então, criei um vetor tangente e aqui o poste ele é desenhado exatamente na vertical, mas se eu tiver um grade na minha rampa, né, esse eixo também teria um grade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rebater esse vetor tangente para o plano XY. A maneira mais fácil de fazer isso ó, é vetor, aqui, ó, vetor XYZ e coloca só o x e o y, deixa o z zerado. Isso faz com que o vetor fique no plano x e y. Tá? E dele eu obtenho o vetor perpendicular, que vai estar ali. Tá? O meio amontoado ali, mas tudo bem. O vetor perpendicular. Vou colocar uma vista 3D aqui de novo. E vamos dar uma olhadinha em cima desses vetores aí. Está bem pequenininho lá. PT poste, tangente, perpendicular. E daí agora eu precisaria fazer o vetor em cruz desses dois, né, o produto cruz? Não, porque ele vai ser exatamente o vetor do eixo Z. Certo? E agora eu vou calcular um ponto que está deslocado em relação àquele ali, em cima do vetor que eu coloquei aqui, tá? No perpendicular. Então, esse ponto deslocado, ele vai aparecer
várias vezes à medida que eu vou criando aqui o meu poste, né? Talvez eu tenha que colocar maior aqui para que eles apareçam. Vamos ver. Tá ali, ó. O ponto deslocado está aqui, tá? Porque eu estou considerando que a feature line está exatamente, ou a polylinha, enfim, está exatamente sobre o eixo da chapa. Aí o poste é ligeiramente deslocado, né, para que a chapa se prenda no poste. Então, coloquei ali. Agora eu crio dou um align naquele poste modelo. Está aqui, ó, geometria transformar, é o meu poste modelo. Então, dei um align nele e ele veio parar aqui. Tá vendo? E aumento a distância. Por fim, eu tenho que colocar esse novo poste criado naquela lista de postes. Então, eu vou fazer uma soma. Soma poste. Soma de quem? A lista que eu já tinha com o novo poste que eu acabei de criar. Quando você faz isso, né, você está incrementando o sólido que vai aparecer aqui no final. E daí você tem que redefinir a variável lista de postes para essa nova soma. Tá? Feito isso, quando você saiu do while, ele criou todos os postes. Aí você tem que expor esses postes. E veja só, ele cria um poste a cada distância. Dá um zoom aqui, está lá o último poste. Né? Se eu colocasse uma distância maior entre eles, ou menor, vamos colocar aquele 3 aqui de novo. 3. Percebeu que aumentou a frequência de postes aqui? Vamos colocar 5. Diminuiu, né, a quantidade de postes. É isso, é como se fossem as frequências lá no corredor. Tá? Mas aqui ele está modelando um dispositivo tridimensional. Ok, vamos mostrar de novo a chapa lá, né, que é o último item aqui. E o que é que eu tenho? A minha defensa metálica em 3D com os postes. Obviamente, essa curva talvez tivesse que ter um poste aqui também. Né? Mas pense só, esse tipo de curva não vai existir na vida real. Tá? Se isso aqui existir, você tem um problema aí. Mas isso aqui não vai existir na vida real. Essas curvas vão ser bem mais suaves. Mas para efeito de modelo, seria dessa maneira. Ok, o que eu ainda preciso definir no programa para que ele funcione? É só olhar aqui. Se o programa tiver, eu vou diminuir o tamanho da tela aqui, porque eu acho que a bolinha está diminuindo. Né? Tá vendo essa bolinha verde aqui? Essa bolinha verde está indicando que o construtor não tem problemas, então você já poderia usar. Mas você deveria vir aqui e colocar um ícone, né, que você pode escolher ou então pedir essa função aqui, setar o ícone. Para setar o ícone, você viria aqui em algum lugar dessa seção. Né? Digamos que eu quisesse uma vista de topo e mostrasse isso aqui. Eu quero que isso aqui seja o ícone. Tá? Centralizo ela aqui o melhor possível e coloco aqui setar ícone, ele vai trocar o ícone aqui. Você pode fazer esses testes depois. Aí você tem que definir a família, subtipo, colocar aqui o template de dicas e o template de nomes. Né? E pronto, está aí definido a sua seção. Clicou OK, você teria que vir aqui na lista de materiais, né, pedir as propriedades e criar uma aqui. Então, eu vou criar uma seção típica aqui. Eu vou apagar essa aqui por enquanto e vou criar uma nova. Então, como é que seria isso? Novo, né? Mas novo o quê? Adicionar família aqui, dispositivo longitudinal, defensa, essa daqui. Aqui, ó, tá vendo? Tem um exemplozinho. Talvez às vezes é melhor colocar aqui em paralelo, né, porque ele não deforme tudo. Mas está aí, a defensa metálica, né, bonitinho, ok. Aí um estilo, aqui funciona que nem o Civil 3D, tá? Estilo da defensa. Eu criei um estilo já para ela ficar mais fácil de representar. Não preciso colocar regra aqui, porque ela não vai ter que seguir regra. Talvez verificar se existe superfície, mas é supérfluo aqui nesse caso, tá? Então, vou deixar nulo mesmo. O layer aqui, se você quiser já pré-definir um layer, né, vou criar um novo aqui, vou chamar de G de genérico e defensa. Aí vai ficar aí numa cor white mesmo. Ok, coloquei ele já num layer, ok.
Importante, para que a defensa possa ser utilizada, veja que ela não tem nenhuma bolinha vermelha aqui, ó, do jeito que aparece aqui. Ó, tá? Se tiver uma bolinha vermelha aqui, é muito provável que você escreveu alguma variável que impossibilite a modelagem do dispositivo. E daí depois é criar a rede. Eu já tenho algumas lançadas aqui, que eram os testes que eu estava fazendo. Mas o fluxo que eu imagino que vai acontecer no seu projeto é você modelou um corredor qualquer aqui, foi lá e usou a ferramenta Extract Polyline from Corredor ou Feature Line from Corredor. E tem aqui a polilinha. Aí você foi lá na rede genérica e criar. Apareceu a barrinha, já escolheu aqui a lista de materiais genérica, né? E na lista de materiais genérica está lá a defensa, tipo W, defensa metálica, e vai vir aqui, ó, linear por polilinha. E escolheu aquela polilinha. Feito a escolha, ele automaticamente obtém os vértices da polilinha, né? Veja que as bolinhas vermelhas aqui são os vértices da polilinha. E vai fazer o lançamento da minha defensa metálica aqui. O estilo que eu defini faz representar em planta, né, uma projeção da defensa metálica, e o 3D, que é o sólido efetivamente. Aí você até poderia vir aqui no estilo, ó, editar o estilo, né, e copiar aqueles componentes. E daí veja que apareceu aqui o nome dos componentes, chapa W. E daí você vai vir aqui em material, por exemplo, ó, e vai escolher lá aço, né? Digamos que você tivesse aqui o material de aço. E daí o poste, escolheria aqui o material de poste, né? E aí quando você colocasse no Visual Style realístico aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. View, Visual Styles, realístico. Ele viria aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui eu não coloquei os materiais, mas ele renderizou esse elemento com aquele estilo de material que eu apliquei, né? Um postinho de concreto, e se eu tivesse aqui o material de chapa metálica, iria aparecer com cara de chapa metálica. É isso, tá? Espero que você tenha gostado, curte o vídeo aí, beleza?